Meus queridos irmãos, mais uma vez a paz de Cristo. Deus abençoe você e sua família com todas as sortes de bênçãos. Levante a tua cabeça, tenha fé em Deus. Deus não prometeu que seria fácil, mas prometeu que seria possível. Então acredite, Deus está no controle de tudo, inclusive da tua vida. Tenha fé em Deus que tudo vai dar certo. Amém, meus irmãos? Enquanto os meus irmãos encontram o segundo livro de Samuel 21, eu quero agradecer a Deus por estar aqui com a família Devec na Penha, a igreja sede, mais uma vez, por todo carinho e consideração a mim dispensado. Obrigado, pastor Silas, obrigado, pastora Elisete, pastor Silas Filho, pastora Raquel, todo o ministério, os pastores que eu tenho amizade, rever meus amigos pessoais aqui hoje, vi meu amigo David Victor aí, um grande abraço, meu amigão, Deus te abençoe, e é uma alegria poder estar entre os irmãos mais uma vez. O segundo livro de Samuel, capítulo de número 21. É um texto extremamente conhecido de todos. Versículo 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Rapaz, toda vez que eu olho para o teclado, que eu não vejo o tecladista, me bate uma tristeza. E eu não posso prometer queijo mais, porque eles já sabem que eu não pago. Descobriram, mas tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele seus servos. E de tanto pelejarem contra os filisteus, que Davi se cansou. Próximo versículo. Eis-Bibenobe, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e cingiu uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Amém. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, a nossa vida, ela é marcada por guerras, batalhas. Muitas delas, batalhas travadas e renidas. Nós temos batalhas e guerras em todas as áreas da vida, ou em quase todas as áreas da vida. Existem batalhas psicológicas, emocionais, espirituais, financeiras, familiares. Existe batalha que nós enfrentamos no âmbito de família, no âmbito de trabalho, no âmbito de ministério, no âmbito de círculo de amizade. Certo é que dificilmente, pastora Raquel, nós estaremos em algum momento da vida que nós não estaremos enfrentando uma dessas guerras. Se você não estiver batalhando numa área, você vai estar em outra. Sempre vamos estar em guerra. E Davi, ele é um personagem que ele passou por várias guerras. E a Bíblia registra alguma delas. Mas a primeira, pastor Cílio, me chama muita atenção porque é um episódio histórico, maravilhoso. Merecia, no mínimo, 1 ou 2 capítulos da Bíblia só contando como isso aconteceu. Eu tenho uma extrema curiosidade para saber como Davi matou o leão e o urso. Se tivesse um capítulo para contar como isso aconteceu, que dia foi, como foi de manhã, foi de tarde, foi de noite, como foi que Davi encarou esse leão? O leão chegou perto, veio de longe, Davi que correu, ele que correu. Como que Davi matou o urso? Não existe um capítulo para contar esse episódio. Esse episódio, na verdade, ele é contado por Davi. Ele só está registrado porque Davi contou para Saul. Não existe um capítulo em nenhum dos livros que falam de Davi contando esse acontecimento. Esse acontecimento não é contado. Até porque o leão e o urso, Davi conta como um ato heróico que ele teve, mas que foi algo quase que secreto. Porque tudo mostra e indica que quando Davi matou o leão e o urso, Davi estava só. Davi estava... Vamos lá, toda a igreja. Davi estava só. Segundo, além de Davi estar só, provavelmente ninguém viu. Esse testemunho era entre Davi e Deus. Diga comigo, Davi estava só e ninguém viu. Agora eu pergunto para os irmãos, matou o leão ou não matou? Matou ou não matou, irmão?
Matou o urso ou não matou? Alguém viu? Não. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existem alguns leões e alguns ursos que nós vamos enfrentar e nós vamos estar sós. Ninguém vai ver. Eu vou te provar. Se vier uma tentação na sua vida para cometer um pecado e você vencer esta tentação, alguém viu? Você não vai receber nenhum elogio por isso, nenhuma medalha, nenhum troféu, ninguém vai te aplaudir. Se você está passando por uma depressão e o diabo fica na sua mente, o seu próprio cérebro, se mata, se mata, se mata, se mata, se mata, e você lutar, repreender, guerrear, lutar pela vida e vencer, alguém estava dentro da sua cabeça para ver você vencendo? Não. Diga para alguém assim: se resolva com os teus leões, irmão. Se resolva com os teus ursos. Pastor Silas, eu conheço famílias de pessoas milionárias que pagam o melhor psiquiatra, o melhor psicólogo, o melhor terapeuta, o melhor psicanalista, compra remédio importado e o ente da família ainda se mata. Sabe por quê? Se a mãe e o pai pudessem entrar dentro da pessoa e matar o leão por ele, se o pai e a mãe pudessem entrar dentro do filho e vencer o vício por ele, se o pai, a mãe ou a igreja pudessem entrar dentro do cidadão e virar uma chave dentro dele, para ele ser outra pessoa, para ele mudar de vida, a gente fazia. Mas infelizmente, não podemos fazer isso. E ninguém consegue fazer isso. Porque tem leão que é nosso. Tem urso que é nosso. Essa batalha é pessoal. Essa batalha é particular. Mas sabe o que Davi disse, meu amigo David Victor? Que quando um leão vinha para pegar uma ovelha, Davi não pegava ele pela cauda. Davi pegava ele pela barba. Eu quero que você levanta comigo a tua mão direita aos céus. Tem batalhas que você está travando no mundo espiritual, no mundo psicológico, no mundo emocional. Tem batalhas secretas do seu quarto, da sua família, da tua vida, dos teus sentimentos, que você está travando. Que você ainda não enlouqueceu, não morreu, não chutou tudo para cima, não ficou doido. Sabe por quê? Porque você chegou aqui no culto da vitória, arrastando um leão pela barba. Você chegou aqui esta noite dizendo: a minha alma você não leva, a minha família você não leva. Não, você não vai me enlouquecer, você não vai me matar, você não vai me levar para o inferno. Segure assim a tua mão direita levantada, porque eu estou pregando para um grupo de crentes que estão segurando o leão pela barba. Pega a mão do teu irmão e diga para ele de novo: se resolva com os leões e com os ursos. Essa guerra é sua. Essa guerra é sua, irmão. Pastor, eu não consigo vencer mais forte do que eu. A igreja ora, prega, dá todo auxílio. Meu irmão, mas esse leão é seu. E quer que eu te seja sincero, sem triunfalismo, sem confissão positiva. Sabe por que o Davi pegou o leão pela barba e matou o leão? Porque ou você mata este leão, ou este leão te mata. Ou você pega ele pela barba, ou ele pega você. Sabe por que Davi venceu esse leão e este urso? Secretamente. Ninguém viu. Foi lá no pasto. Foi uma batalha travada. Porque isto fala das nossas batalhas invisíveis, ou secretas, ou pessoais, individuais. Batalhas que são nossas. Quando você perdoa alguém que te ofendeu, ninguém viu. Quando você vence uma vingança, uma ira, um ódio, é seu leão. Essa guerra é sua. Davi agora ele vence as batalhas internas. Sabe por que tem pessoas que não estão prontas para vencer em público? Porque nunca venceram no secreto. Se resolva com os leões e com os ursos, que Deus vai preparar uma batalha no vale para te apresentar a Israel. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: eu estou te dando, eu não te dei um castigo, eu estou te dando uma oportunidade de se resolver. Se resolva aqui, se resolva aqui, se resolva na tua vida pessoal, no teu caráter, se resolva com os teus pensamentos e com os teus sentimentos, porque Deus vai te dar uma vitória pública e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Diga glória a Deus. Davi matou um leão.
Davi matou um urso. Ninguém viu, ninguém ajudou, não tinha testemunhas oculares. Mas um dia, pastor Silas Filho, o Davi está indo levar comida. O Davi não está indo para a guerra. Pastor Lucas, o Davi está indo na guerra. Ele não está indo para, ele está indo na. Ele está indo lá saber como está seus irmãos, levando queijo para o capitão de 1000. Ele foi lá para buscar notícias da guerra. Quando um filisteu, que mais parece um monstro, esse homem carregava um peso absurdo no seu corpo, de bronze, de ferro, escudo, couraça, bota, capacete, um homem de uma altura extraordinária, de um peso extraordinário. E alguém olha e diz: pastor, lá em Israel só tinha covarde. Não, irmão, o problema aqui não é só covardia, não. É porque aqui a luta é mano a mano. Quem perder a luta, a outra nação perdeu. Não é a pessoa que perdeu, é a nação. É a mesma coisa de errar um pênalti na final da Copa do Mundo. Quem é o doido de ir e colocar a nação toda em perigo? Então, o medo aqui não é só de enfrentar o gigante, é de colocar a nação na mão do inimigo. Então ninguém foi. O Davi está indo, puxando o jumentinho aqui, ó. O gigante está vindo lá. Irmão, quem vence leão e urso enxerga diferente de todo mundo. Todo mundo olhava e dizia: é um gigante, é um monstro, é um assassino, tem mais de 3 metros, pesa mais de 300 quilos, misericórdia. Quem encara? Aí o Davi passa, vê o gigante gritando, dá uma olhada nele dos pés à cabeça, pergunta para um irmão que estava passando assim: irmão, Pai do Senhor, quem é esse incircunciso? Levanta a tua mão e grita: quem é este incircunciso? Não, tu é Davi, irmão, pelo amor de Deus, vai lá. De novo. Por que Davi não perguntou: quem é esse grandão? Quem é esse gigante? Quem é esse assassino? Quem é esse monstro? Por que Davi pergunta quem é esse incircunciso? Por causa da palavra que Deus disse a Abraão: todo macho nascido em casa vai ser circuncidado e vai passar a ter uma marca minha. Davi olhou o camarada e disse: pode pesar 300 quilos, pode ter 3 metros, pode ter couraça, pode ter capacete, pode ter escudo, pode ter couraça, pode ter escudeiro, pode ter a voz grossa. Agora, ter a marca que eu tenho, ele não tem. Levanta comigo as 2 mãos aos céus. Eu quero te dar uma notícia boa. O teu inimigo pode ser maior do que você, mas a marca que você tem, ele não tem. O Deus que você tem, ele não tem. Só quem tem a marca de Deus dá um grito de glória, porque o gigante vai cair e você vai cantar o hino da vitória. Irmãos, quem olha para Davi, parece que Davi está louco, né? Quem vê um menino querendo enfrentar um gigante, o Davi foi lá se oferecer, entrou na tenda de Saul e disse assim: eu vou. Só que antes de ir lá perguntar, antes de ir lá se oferecer, melhor dizendo, alguém disse para Davi assim: você sabe o que vai acontecer com o homem que ferir esse gigante? Davi disse: o quê? Está escrito 3 coisas, diga comigo: receberá riqueza, casará com a filha do rei, e a família ficará isenta de impostos em Israel. Se você levanta comigo assim, as 2 mãos ao céu. Se tu não der um glória a Deus agora, domingo eu canto o hino 193 no seu velório. Levanta assim as mãos. Deus está preparando um momento, uma oportunidade. Você vai chegar no vale da oportunidade de Deus. E a oportunidade que Deus vai lhe dar vai tocar a tua vida financeira, a tua vida familiar e a tua vida emocional. Tem uma tríplice vitória de Deus chegando para a vida de alguém aqui. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Pegue a mão do teu irmão e diga para ele: prepara para uma grande oportunidade que Deus vai te dar por esses dias. E aí? Pode aplaudir ao Senhor? Posso ir? Posso ir, rei Saul? Pastor Silas, o rei Saul olha para Davi: irmão, se você tiver aquele espírito assim de autocomiseração, de complexo, tu não vai não, sabe por quê? Saul olhou para Davi e disse assim: tu está querendo lutar com aquele homem lá? Saul olha para Davi e diz assim: ele é um guerreiro e tu um menino. Davi disse assim:
antes de sair da tenda, pode contar um testemunho? Se você tiver um testemunho para contar, conta. Eu já matei um leão. E eu já matei um urso também. Rapaz, tu não tem cara que já matou leão, não. Deve dizer assim, é porque eu estava só. Ninguém viu. Mas eu sou resolvido, rei. Eu sou decidido. E para quem já matou leão e urso, esse gigante aí hoje é uma ficha. Hoje ainda, se o Senhor deixar, eu dou a carne desse gigante para os urubu comer. E para as bestas feras da terra comer. Porque se o Senhor permitir eu lutar com ele, eu vou trazer a vitória para a nação de Israel. Sabe o que o rei fez? Olhou para Davi e disse assim, rapaz, não tem ninguém para ir. Só tem ele. Grave o que eu estou dizendo. Nem sempre Deus usa os melhores. Às vezes Deus usa os disponíveis. Tu vai estar na hora certa, no lugar certo, na oportunidade certa. Uma porta vai abrir, tu vai entrar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então vai com as minhas armas. O Davi a princípio ficou com vergonha de falar que não sabia. Mas depois voltou e disse, rei, eu não estou acostumado não. Eu vou enfrentar esse gigante de outra forma. Eu vou levar a minha funda e o meu alfoge. Irmão, o semblante de Saul deve ter caído. Falou, meu Deus, o menino está querendo matar o gigante com um bodoque. Com um estilingue, agora deu certo mesmo. Davi foi no ribeiro, pegou 5 pedras, só usou uma. Se você ler 2 Samuel capítulo 23, lá cita 5 gigantes, porque tudo indica que a família do gigante era composta de 5. Lá fala, na verdade, de 4. Por que Davi pegou 5 pedras se ele só ia tirar uma? Irmão, Davi estava tão preparado para essa batalha que eu acho que Davi pensou assim, rapaz, eu vou derrubar esse grandão, acho que os irmãos dele não vão gostar. E esse povo vai aparecer. E se vier 1, eu derrubo 1, se vier 2, eu derrubo 2, se vier 3, eu derrubo 3, se vier 4, eu derrubo 4. Certo é que Davi derrubou. Cortou a cabeça do gigante e naquele dia uma pergunta ecoou no meio do povo. Quem é esse menino? Ele é filho de quem? De que tribo ele é? De onde veio? Nunca ouvimos falar. Levanta comigo as 2 mãos aos céus. Vai vencendo os leões e os ursos no secreto, que Deus vai preparar uma batalha e uma honra pública. Mãos levantadas, eu vou profetizar de olho aberto. Deus vai lhe dar uma vitória pública na frente da tua família, na frente da igreja, na frente da sua cidade, na frente do estado, na frente do país. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, o leão e o urso eu não deixo ninguém ver, eu não deixo ninguém ajudar. É batalha secreta, individual e particular. Mas a vitória que eu dou em público, eu faço a nação ver, eu faço a família ver, eu faço a igreja ver, e eu faço todo mundo ver o que eu estou fazendo na tua vida. Vai, Davi. Davi agora vence batalhas secretas e vence batalha pública. Diga para alguém, Deus vai te dar uma vitória pública. Pública. Deus vai te dar uma vitória pública. A nação vai ver. A cidade vai ver. A igreja vai ver. A família vai ver. Agora, não espere música, tamborim, aplausos com o leão e com o urso. Não tem. Você vence a maior guerra da tua vida, nem um parabéns você recebe. Mas depois que você mata o gigante, até música eles fazem. Perguntam por teu nome. Davi agora trouxe uma bênção para a família dele, para a vida dele, para a finança dele. E agora, o Davi passa por uma terceira guerra, que eu não vou falar dela, que foi a única que Davi perdeu. Pastor, qual foi a única guerra que Davi perdeu? Diga comigo bem forte. A guerra que ele não foi. 2 Samuel capítulo 11. Davi só perdeu porque não foi. Se tivesse ido, não tinha perdido. Mas a Bíblia diz no segundo livro de Samuel 21:15, que é o versículo que nós lemos, que houve outra guerra. E nesta Davi foi. Só que de tanto lutar, Davi se cansou. Dobre a tua atenção agora, só um minuto, por favor. Diga comigo, Davi foi.
Diga mais forte. A Bíblia diz que Davi foi feliz? Não, Davi foi. Pastor, Davi foi entusiasmado? Não, Davi foi. Pastor, Davi foi de bom humor? Não, até porque tem gente aqui que não está de bom humor. Até porque tem gente aqui que não está feliz. Até porque tem gente aqui que está me ouvindo que tomou remédio para vir para o culto, para não ter uma crise de pânico aqui dentro. Você não está bem. O dia que você entender que para a guerra a gente não tem que ficar olhando, hoje eu não estou legal. Não, Davi disse, rapaz, esse negócio de não ir para a guerra, eu tenho um testemunho muito ruim, uma experiência muito ruim, eu vou. Davi foi, chegou lá, derrubava 1, aparecia 2, derrubava 2, aparecia 4, derrubava 4, aparecia 8, e Davi cansou. E todas as vezes que você cansar numa guerra, você vai passar pela tentação de sair dela. Pastor, eu estou cansado. Eu estou cansado de tanto pelejar. Estou cansado de tanto lutar. Eu estou cansado, pastor, de lutar com a mesma pessoa, com a mesma causa, com a mesma situação. Pastor, eu não sou covarde, eu não estou de braço cruzado. Eu estou cansado de lutar, porque Davi aqui não está dormindo não, ele está cansado de lutar. Tem gente aqui me ouvindo que o teu problema não é covardia não, você é da luta. Você é da guerra. Mas você não é de ferro. Você não é de bronze. Você não é de pedra. E de tanto lutar você se cansou. Quando Davi se cansa, aparece Isbi-Benob. E esse Isbi-Benob, que era um dos filhos dos gigantes, que era parente desse povo aí, dos gigantes, tem um texto, tem uma tradução, pastor Silas, que diz que ele jurou matar Davi. E ele tinha uma espada nova, que foi feita para matar o Davi também. Só que esse gigante, ele passou a vida ouvindo: cuidado com Davi. Cuidado, porque Davi já eliminou um monte de gente da tua família. Davi é perigoso. Davi é valente, Davi é guerreiro. Davi é forte, estrategista. Davi não erra. Davi manda buscar 100 prepúcios de filisteus, ele busca 200. Davi já matou leão, Davi já matou urso, Davi já matou teu parente Golias. Davi já exterminou e venceu muitos exércitos. Só que agora, o Isbi-Benob está lá na guerra procurando o herói, o valente, o guerreiro, o forte, o invencível. Sabe quem ele vê, meu pastor? Um homem cansado, debruçado em cima da própria espada. Porque em algum momento da vida, o inimigo vai chegar na nossa guerra e vai nos encontrar cansado. Aí o inimigo vai olhar para tu e vai dizer: esse aqui é o matador de leão? Essa aqui é a mulher que mata urso, que mata Golias? Fizeram eu ter medo de um crente, fizeram eu ter medo de um homem e de uma mulher que não tem inimigo para comparar com ele. Agora eu chego aqui e encontro esse caco de gente aqui, debruçada em cima de uma espada, sem força para lutar. Só que o Deus que conhece o teu currículo, o Deus que conhece a tua história, pega a mão do teu irmão e diga para ele assim: Deus sabe que no teu currículo tem leão, tem urso, tem gigante. Diga para ele: Deus sabe que tu não é covarde. Deus sabe que tu estás cansado. Diga para o teu irmão assim: cansado eu estou, mas ainda estou na guerra. Porque é melhor estar cansado na guerra do que passeando na varanda. É melhor estar cansado na guerra do que passeando no terraço. É melhor estar cansado aqui do que na frente da televisão agora vendo uma novela. Mas tu veio para a guerra, tu está aqui, Deus vai te dar vitória por isso. Diga glórias a Deus. Mas me escute, por favor. O Davi agora está olhando para o gigante olhando para ele, e o Davi resolveu: daqui eu não saio, vou morrer. E o Davi olha para o gigante, pastora Raquel, e deve ter pensado o seguinte: Deus, o Senhor sabe que com o urso e com o leão eu tinha força para lutar. O Senhor sabe que com o Golias eu tinha ousadia, eu estava no auge da minha fé, da minha mocidade, da minha força. Eu tinha disposição para lutar com Golias. Mas o Senhor sabe, Senhor, que com esse gigante aí eu não tenho força. Não é covardia. Eu não tenho força. Eu não tenho como vencer esse gigante. Se ele fosse menor do que ele é, eu não teria força. E o Davi ficou lá. E o gigante dizendo assim: eu vou apagar a lâmpada de Israel.
eu vou apagar a história desse Davi. Eu vou fazer esse Davi terminar com uma história vergonhosa, humilhante, e como ele tem fama de matador de gigante, de vencedor de demônio, eu venço ele, inverto a história e coloco na história que ele morreu pela mão de um gigante. Matou gigante, mas morreu pela mão do gigante. Eu vou fazer a história do Davi terminar feia, terminar humilhante, terminar em opróbrio. E o Davi está lá, debruçado na espada. Aí a Bíblia diz que o gigante saca a espada, intenta matar Davi, ele tem um pensamento de matar Davi, ele está certo que vai matar Davi, mas quando ele arranca a espada, a Bíblia diz que apareceu Abisai, filho de Zeruia. Diga comigo assim: toda a igreja socorreu Davi. Não, diga mais forte: socorreu Davi, feriu o gigante e o matou. Diga mais forte: de novo. Agora eu vou perguntar, vocês vão responder, porque aqui está o miolo de tudo. O gigante foi ferido? Sim ou não? O gigante morreu? Davi saiu vivo? Foi Davi que matou o gigante? Foi Davi que feriu o gigante? Não, vou te explicar por quê. Porque o leão é seu, o urso é seu, Golias é seu, mas Isbi-Benob é de Abisai. Levanta comigo as duas mãos ao céu que eu vou te explicar melhor. Deus não vai te dar todos os títulos. Eu venci o gigante, eu venci Abisai, eu venci Isbi-Benob, eu venci Golias, eu venci os filisteus. Não. Vai ter uma vitória na tua vida, que você vai ter que abraçar um irmão, você vai ter que abraçar um amigo, você vai ter que abraçar um pastor, você vai ter que abraçar um companheiro e vai dizer: eu só não morri porque Deus te enviou. Levanta a tua mão que eu vou liberar uma palavra aqui, já eu vou terminar. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Decamaia Surian Dequebias. Deus me trouxe esta noite para dizer para alguém, para mais de uma pessoa, bem mais de uma pessoa: não sai desta guerra, não saia desta batalha, porque o diabo tem os seus, mas eu também tenho os meus. Eu vou usar alguém para pular na tua frente. Eu vou usar alguém para entrar na tua guerra. Eu vou entrar com uma provisão, que alguém vai ser teu escudo, alguém vai ser tua proteção, alguém vai entrar na tua briga. Segura a mão levantada, que o que eu vou dizer aqui agora é uma profecia. Escuta aqui o que eu vou lhe dizer. Se Abisai fizesse com Davi o que Joabe fez com Urias, o Abisai deixaria o Davi morrer, porque o Joabe recua, mas o Abisai socorre. Pergunta a teu irmão: quem é você na guerra, irmão? Você é o Joabe que volta para trás e recua, ou você é o Abisai que pula na frente e socorre? Escuta aqui. Escuta aqui. O Abisai agora fere o gigante, mata o gigante, e o Davi sai vencedor. O Davi sai quê? Termino. O Davi sai o quê? Mas foi ele que venceu? Não, ele sai vencedor sem ter matado o gigante. Davi sai assim, ó, carregado. Aí alguém olhou para Davi e disse: é, Davi, o inimigo estava querendo apagar a lâmpada de Israel, mas tu tem um negócio com Deus, viu? Porque até cansado tu vence. Até quando tu não tem funda, até quando você não tem força, até quando você não está lutando com leão, com urso e com Golias, você está debruçado em cima de uma espada. Quando você não pode, Deus envia alguém. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está enviando um Abisai para ajudar alguém. Você crê nisso? Diga glória a Deus.